Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alves, do canal Peixes Ornamentais Brasil. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Lembrando aí, se você gostar do conteúdo, né, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, que é muito importante, galera. Muito importante mesmo o like e a inscrição de vocês. E também um comentário sobre o vídeo, né, ou então uma sugestão. Estou aqui aberto a sugestões também, então deixa aqui embaixo nos comentários a sua sugestão, a sua dúvida, beleza? Então eu separei aqui 10 peixes aí que convivem com o tetradiamante, né? Então assim, às vezes, né, a gente não tem tanta ideia do que colocar com praticamente os tetras, né? Mas em específico aqui o tetradiamante, que é um peixe muito top, galera. Inclusive eu tenho aqui, vou deixar nos cards, falando sobre esse peixe, né? Uma ficha técnica completa sobre esse peixe. Vai lá, depois assiste aqui, depois vai lá e acessa também para o vídeo, né, nesse caso, para você ver as fichas técnicas, os detalhes, o conteúdo especificamente do tetradiamante. E aqui a gente vai falar aqui top 10 peixes compatíveis com o tetradiamante, né, entre parâmetros, comportamentos e algumas dicas, né? E eu sei que montar um aquário comunitário aí, né, exige uma certa atenção, né? Principalmente uma compatibilidade entre as espécies, e o tetradiamante seria uma dica aqui para vocês, né? Ele é um peixe pacífico, né? Ele é ativo também, e também não deve ser colocado com espécies muito agressivas, muito diferentes em comportamento, então, e inclusive também parâmetros de água. Então todos os peixes que eu informar aqui para vocês, eles são condicionados para viver juntos, ou seja, eles têm ali esses parâmetros semelhantes. E vamos mostrar aqui esses 10 melhores aí que possa conviver com o tetradiamante. Espero que vocês gostem do conteúdo aí, para você montar um aquário equilibrado, né? E principalmente magnífico, lindo, né? Acho que essa é a ideia, né? Bom, o primeiro aqui, e a ideia também é mostrar para vocês cada espécie, aonde ela pode ser realocada, né? Uma espécie para o fundo, uma espécie para o meio, né? Então essa é a intenção, para poder ocupar todo o seu aquário, beleza? Então a primeira aqui são as coridoras, né? Aí você pode colocar coridora esterbai, panda, albina, etc, né? E a coridora, ela tem origem na América do Sul, né? Brasil, Colômbia ou Peru. Elas podem chegar, dependendo da espécie, de 5 a 7 centímetros, expectativa de vida de 5 a 7 anos também, né? Os parâmetros ideais no quesito temperatura vai de 24 graus a 28 graus, um pH de 6.0 a 7.5 e um DH também de dureza de 2 a 15, né? Então, com relação ao comportamento, elas são pacíficas, elas conseguem viver em grupo aí, né? Com mínimo 5 indivíduos, é bom você colocar elas com 5 indivíduos, e nadam no fundo do aquário também, então ela atua ali nessa região. E também, sem contar também que elas, vamos dizer assim, elas atuam como umas certas faxineiras, né? Comendo ali os restos de ração, forrageando no fundo. E por que elas vão combinar? Porque de fato elas não competem, né, por espaços com os tetras, né? E sem contar que são pacíficas, mesmo assim são pacíficas, e elas são praticamente complementares, né, para o aquário comunitário. Bom, o segundo peixe aqui, ele é o tetra negro, né? O tetra negro, ele tem origem também América do Sul, né, na bacia do Paraguai. Geralmente o tamanho que ele pode chegar é de 5 a 6 centímetros, expectativa de 3 a 5 anos, né? E o parâmetro ideal também no quesito temperatura vai de 22 graus a 28 graus, pH de 6 a 7.5 e dureza de 5 a 15 também no DH ali, beleza? No quesito comportamento, ele é bastante ativo e também ele é gregário, né, com outras espécies. Vive em cardume também de 6 ou mais indivíduos e nada também na região intermediária ali do aquário, semelhantemente como o tetradiamante, né? Então você pode colocar ali, eles combinam, né? Por que eles combinam, né, na verdade? Porque eles têm um temperamento semelhante e também compartilham espaço com o tetradiamante sem conflitos. O terceiro peixe aqui é top também, galera, é o ramirez, né?
O Ramírez, ele é de origem venezuelana e também colombiana, né? Ele atua nesses dois países. Eles podem chegar aí no tamanho de 5 a 6 centímetros, expectativa de vida de 2 a 4 anos, né? No quesito parâmetros ideais, a temperatura vai de 6 a 30 graus, certo? Claro que quando a gente fala de temperatura aqui, pessoal, é bom você condicionar isso para todos, né? Coloque um padrão aí na temperatura do seu aquário que caiba nesse espaço no qual eu falo aqui sobre as temperaturas dos peixes, inclusive com pH, a dureza também, né? No quesito pH desses peixes também vai de 5.5 a 7.0, dureza, né? GH ali de 2 a 10, tá? No quesito comportamento, ele é pacífico, né? Principalmente fora da reprodução, vive em casal também no fundo, meio ali do aquário, e gosta aí de esconderijos e vegetações. Então é importante você ter um aquário plantado para esse tipo de peixe, né? E por que eles podem combinar? Porque o comportamento dele é calmo e o visual, inclusive, dele também é atrativo, né? É um peixe muito bonito e compartilha gosto, né, por águas aí macias e plantadas também, né? Águas que tem mais vegetação, então basicamente por isso, tá? Outro que seria o quarto aqui da nossa lista é o neon cardinal, né? O neon cardinal, ele tem origem da Amazônia, né? Tamanho ele pode chegar de 3 a 4 centímetros, expectativa de vida de 4 a 5 anos, beleza? E com relação aos parâmetros ideais da água, temperatura de 24 a 28 graus, pH de 5.5 a 6.8, dureza, né, de 1 a 6, né, no quesito GH. E com relação ao comportamento, ele é um peixe muito pacífico, vive em grandes cardumes, né? Você pode deixar aí pelo menos no mínimo aí 8, tá? Já é aceitável. Menos que isso acho que não seria ideal. E também ele nada ali na faixa intermediária do aquário. E por que eles podem combinar? Comportamento calmo e colaborativo, né? E preferências praticamente idênticas ali às do Tetras diamante, né? Então ele também é uma boa combinação. Também temos aqui um chamado que acho que esse aqui é sensacional também, porque ele é bastante conhecido. É o limpa-vidro, né? O limpa-vidro, ele ocorre na região aí do Brasil, do Peru, né? Ele pode chegar no seu tamanho aí de 3 a 4 centímetros, expectativa de vida de 3 a 5 anos. E no quesito parâmetros ideais aí da temperatura da água, é de 22 graus a 28 graus, pH de 6.0 a 7.5 e dureza da água de 2 a 15 GH, tá, pessoal? No quesito comportamento, né, não preciso nem dizer, ele é muito tímido, mas ele é muito pacífico também, extremamente pacífico. Vive na dele, né, e vive em grupo também, se você quiser colocar ele aí no mínimo 4 indivíduos. E alimentam-se também de algas e biofilme ali no caso, né? Então é interessante porque também ele faz aí uma limpeza, né? Em combinação com as coridoras, tendo em vista que se você colocar junto. E por que eles combinam? Eles praticamente não interagem diretamente, mas são úteis aí, né, dentro de um aquário e são extremamente pacíficos. E são excelentes para aquários plantados, né? Eles gostam demais e é praticamente bastante usado aí nesse tipo de aquário. O nosso sexto da lista é o tetra limão, mais um tetra, né? Já é o segundo tetra, tirando o tetra diamante, que é o nosso principal aqui. Tetra limão, ele tem origem aqui do Brasil também, tamanho de 4 a 5 centímetros, expectativa de vida de 4 a 6 anos, né? E no quesito temperatura da água, né, parâmetros ideais de 24 a 28 graus, pH de 5.5 a 7.0, dureza de 2 a 10 GH, né? No quesito comportamento, ele é muito sociável, vive em grupos grandes, né? Nada ativamente, e também o interessante, mesmo ele sendo bem ativo, ele não é agressivo. Então eles combinam justamente por isso, porque são os mesmos parâmetros basicamente, e a atividade aí equilibrada e sem essa agressividade, né? Que é interessante. O sétimo da lista é o rodóstomo, né? Ele tem a origem da América do Sul, tamanho de 4 a 5 centímetros, expectativa de vida de 5 anos, galera. Temperaturas ideais dele aí, temperatura da água, né? 24 graus a 28 graus, pH vai aí de 5.5 a 7.7, dureza da água de 2 a 12 GH,
Por que que eles combinam no quesito comportamento? Ele vive em cardumes grandes, mas você pode botar aí 10 indivíduos, né? E ele tem ali um visual muito bacana, e o nado inclusive é bem sincronizado. E eles são tranquilos, né? Ativos e mesmo um estilo praticamente de aquário, e adoram águas limpas e ácidas e bem plantadas também, tá? Temos aqui também o oitavo, tá, pessoal? Aí já nesse caso é um camarão, é o Amano, né? Origem Japão, Sudeste Asiático, tamanho de 4 a 6 centímetros, expectativa de vida de 2 a 3 anos. Parâmetros ideais: temperatura de 22 graus a 28 graus, pH de 6,5 a 7,5, dureza de 4 a 14 GH. Comportamento: são muito pacíficas, né? Alimentam-se de algas e restos de comidas e vivem em grupo também, não precisa e não precisa muito de espaço, né? São basicamente inofensivas e úteis, né? E vivem fora do caminho dos peixes. Eles complementam ali a fauna do aquário, nos cantos do aquário e tudo mais, né? Mais um aqui, tetra, o tetra fantasma vermelho. Galera, esse é o nosso nono da lista, né? É um nome, nesse caso, tetra fantasma vermelho de fato. A origem dele é da América do Sul também, tamanho de 4 a 5 centímetros, expectativa de vida 5 anos, parâmetros ideais: temperatura da água 23 graus a 27 graus, pH de 6 a 7,2, tá? Dureza de 4 a 10 GH. No quesito comportamento, eles vivem em grupos, ele é calmo e estável, né? Temperamento bem tranquilo, e eles combinam porque eles compartilham do mesmo ritmo ali de vida, de atividade, necessidade do ambiente. Eles são tranquilos, né? E por último aqui também mais outro tetra, né? É o Mato Grosso. Ele também é da origem do Brasil e da Bolívia, né? O tamanho também basicamente é o mesmo, de 4 a 5 centímetros. De expectativa de vida de 4 a 6 anos, temperatura da água de 22 graus a 28 graus, pH de 5,5 a 7,5 e dureza de 3 a 12 GH. No quesito comportamento, eles podem ser até um pouquinho ligeiramente beliscador se estiver em número pequeno, mas em cardumes de 8 ou mais é pacífico e, vamos dizer assim, comportado, né? Então tem aí pelo menos 10 deles, já tá bacana. Porque eles combinam também, porque eles compartilham semelhantemente ao tetra diamante os parâmetros, e são coloridos e ativos também quando mantido corretamente em cardume, tá, pessoal? Bom, então basicamente são esses 10 peixes que eu queria falar para vocês aqui sobre os peixes que combinam com o tetra diamante. Lembrando que você pode, por exemplo, pegar qualquer um desses aqui e inverter a ordem, não tem problema nenhum. Tá, pessoal? Então aí no total são 11 peixes, né, na verdade. Então você pode, por exemplo, colocar como principal o neon cardinal e colocar todos esses peixes que englobam ao nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like aí, que é muito importante pra gente. Aqui embaixo aqui, se você quiser, nos comentários, deixa aí também uma sugestão de vídeo e tudo mais. E é isso, um grande abraço e até a próxima.